imagem, vereador Mário Celso. Vereador, quem é Mário Celso? Olha, veja você, eu sou uma pessoa de origem humilde, nascido em Curitiba, filho do primeiro locutor do Paraná, me orgulho disso. Também era vogal da Junta Comercial, Jacinto Cunha, que quando eu nasci era diretor-geral da Rádio Clube Paranaense, onde ficou por 38 anos. Sou filho também de uma funcionária pública, fundadora da Escola de Saúde Pública do Paraná, a Zezé Ribas, que era também cantora de rádio. Fui criado com muita liberdade, fui também aluno de várias escolas importantes. Eu tive um ano interno no Colégio de Freiras, do Abranches, e tive a formação depois no Colégio Bom Jesus durante 11 anos. Passei também pelo segundo grau, onde fiz completo, e estudei primeiro ano de Direito, junto com a Ivete Vargas, que era presidente do PTB na época, em Bragança Paulista. Não cheguei a completar meus estudos do grau superior. Depois tive várias ações, várias atividades, morei no Rio de Janeiro, viajei o mundo, estive com o conjunto Os Metralhas também no exterior, e quando retornei dos Estados Unidos, conheci a minha mulher, que foi realmente a primeira, grande e única paixão da minha vida, né? É a pessoa que escolhi para convivência. Estou há 40 anos já convivendo com ela, a Lene Mendes da Cunha, filha da dona Frida e seu Alfredo, e com ela eu tive 3 belos filhos, né? A primeira que veio foi a Rosângela. A Rosângela, ela nasceu no final já de 1969, e a Rosângela se formou na FAI em Administração de Empresas e hoje é funcionária há mais de 15 anos, concursada do Tribunal de Contas do Paraná. Aliás, excelente e competente funcionária. Depois veio a Margarete, e a Margarete, ela estudou com a Rosângela no Sagrado Coração e depois também se formou pela Universidade do Tuiuti em fisioterapia. E a Margarete, brilhante fisioterapeuta, contratada hoje da PUC Paraná, presta serviço para o Instituto Curitiba de Saúde. E por último veio o Júnior, o meu filho homem, né, que nasceu em 77 e que estudou no positivo, no decisivo, e se formou pela Universidade do Tuiuti do Paraná em Direito. E hoje é o coordenador do Bom Negócio. Esses 3 filhos me deram 4 netos maravilhosos, todos homens. Os primeiros que chegaram, o Guilherme, que hoje tem 18 anos e que cursa Direito também. Depois do Guilherme veio o Leonardo, que hoje tem 10 anos, são filhos da Margarete com o Carlos. Depois veio o Matheus, que é filho da Rosângela, com esse espetacular argentino, que é um grande amigo, grande praça, um querido genro que eu tenho, que é o Daniel. Então, o Daniel e a Rosângela, pais do Matheus. E depois veio o Pedro, que chegou agora por último, e o Pedro, que é filho do Júnior, do meu filho, com a minha nora, querida nora também, a Viviane, que é uma boa, excelente funcionária da Paraná Educativa, ela que é jornalista lá da Paraná Educativa. Então é por aí mais ou menos a minha história e quem é o Mário Celso Cunha. Como o senhor teve o início da sua atividade no rádio? Eu nasci dentro do rádio, né? Porque meu pai era diretor-geral da B2, minha mãe era cantora, toda quarta-feira tinha um programa de rádio, Zezé Ribas, a rainha do samba, e eu pelos corredores ali, praticamente nasci nos corredores, todo mundo puxava meu saco, porque eu era filho do patrão, então eu entrava em tudo que é departamento, no estúdio, ganhava prêmios dos programas de auditório, então eu praticamente me criei dentro do rádio. E comecei profissionalmente mesmo com o Rinaldo Cunha, na Rádio Marumbi. Ele e o Tobias era o proprietário na época, o Rinaldo era diretor-geral, e comecei fazendo um programa de esporte amador, depois fui esporte profissional, com Durval Leal, com uma grande equipe, ali, Nelson Santos, e depois, posteriormente, comecei a fazer programas, né, de rádio, e passei praticamente por mais de 10 emissoras de rádio de Curitiba, fazendo programas inclusive de auditório, fazendo comunicação através de programas de simpatia, de programas de música, disc jockey, e ali foi a minha vida no rádio. E a primeira oportunidade, quem deu? Eu diria que a primeira oportunidade, meu pai e minha mãe, né, que me colocaram dentro de um estúdio de rádio. Mas, evidentemente, como profissional, foi o Rinaldo Cunha, né, na Marumbi, e posteriormente o Gilberto Fontoura também, que foi um grande diretor que eu tive durante 23 anos de rádio independência. Quem lhe influenciou bastante? Meu pai, né, por formação, porque ele era um radialista, comunicador, ele foi programador, discotecário, locutor, apresentador, fez radioteatro e também era cantor. Ele chegou a cantar e até usava um pseudônimo, era o Carioca, né, que depois acabou abandonando a carreira para ficar só na direção da emissora.
Nessa sua atividade no rádio, o senhor teve a oportunidade de passar por quantas emissoras? Olha, eu passei por várias emissoras, né? Rádio Clube Paranaense, que era a rádio do meu pai, por isso que eu tive a honra de, por 2 vezes, participar. Participei da Rádio Cruzeiro do Sul, Rádio Cultura, Rádio Independência, Rádio Tingui, Rádio Universo, enfim, várias emissoras, né, incontáveis aí. Passei também pela Rádio Blumenau, a Rádio Difusora lá em Santa Catarina, a Rádio Alvorada de Blumenau, a Rádio Nereu Ramos, enfim, várias emissoras. Além de ter essas influências, o vereador teve a oportunidade de criar que tipos de programas? Eu criei muitos programas, né, em rádio e televisão. Produzi, apresentei, dirigi programas dos mais diversos conteúdos, né? Programas na área da saúde, na área da informação, na área da comunicação, na área da juventude, fiz programas de disc jockey. Então, eu criei muitos programas no rádio. E dentro da sua formação, isso lhe criou possibilidades de administrar quais emissoras? Eu dirigi várias emissoras também, né? Eu, durante 4 anos, dirigi a Rádio Cruzeiro do Sul, dirigi durante 4 anos a Rádio Cultura de Curitiba também, dirigi uma emissora em Santa Catarina, tanto a Rádio Blumenau como a Rádio Alvorada. Na época do Guérios, eu cheguei a dirigir por pouco tempo, foram 4 meses só na Rádio Clube, mas cheguei a dirigir a Rádio Clube. Então, passei por várias emissoras e dirigi muitas delas. No esporte, o senhor teve a oportunidade de ter um programa que foi consagrado, que é o Repórter da Buzina. Porque na época eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu trabalhei com Chacrinha durante quase 2 anos, e quando eu vim de lá, o pessoal mexia por causa do Chacrinha, que eu era o homem da buzina. E aí eu, por sugestão do Fuad Calil, eu inventei uma buzina. E fiz tipo do Chacrinha, então o juiz quando errava eu buzinava, quando um jogador cometia um erro eu buzinava, e isso me rendeu muita promoção, inclusive no Atletiba, quando eu buzinava para o Jairo reclamou da arbitragem, a arbitragem veio e me expulsou de campo. Ele poderia ter me tirado o instrumento de trabalho, ele poderia me tirar de campo, mas não o instrumento de trabalho. Como ele retirou meu microfone, eu processei, entrei com 4 advogados, pedi indenização, e o doutor Rubens Maranhão se apavorou, né? E aí nós chegamos até a primeira instância para fazer um acordo. E eu abri mão, porque o Rubens Maranhão é uma figura muito querida, era uma figura fantástica do mundo esportivo, e ele não merecia que eu prejudicasse a carreira dele. Então eu abri mão, houve o acerto, houve a conversa, não exigi nada, apenas reconhecendo a idoneidade, né, do Dr. Rubens Maranhão. Mas foi um caso que me levou para as manchetes, né, parar o Atletiba por 10 minutos. Isso me fez dar entrevistas para emissoras no Rio, São Paulo, tanto é que quando ia ao Rio de Janeiro, eu participei no Rio, de vários jogos, né? Eu transmiti vários jogos de seleção, eu era repórter de campo, e chegou num jogo Brasil e Rússia, foi 2-2 no Maracanã, toda a crônica esportiva do Rio, sabendo que eu era aquele repórter da buzina, que tinha parado no Atletiba, vieram me entrevistar, foi muito interessante. Então, antes da seleção jogar, 10, 20 repórteres em cima de mim, querendo saber como é que eu criei a buzina, por que eu criei, qual é a expectativa que eu tinha, se eu tinha outras novidades, qual era a inspiração para usar a buzina. Então, foi muito interessante. Que ano que foi isso, Mário? Olha, isso foi dos anos 70, começo dos anos 70. Você está usando a buzina na beira do gramado? Eu usava a buzina como repórter, né? Eu usava o microfone na mão e a buzina na cintura. E eu buzinava ali, era curioso, a situação bastante curiosa. E me deu boa promoção, aquilo me divulgou muito. E naquela época, o profissional de rádio ganhava muito dinheiro. E eu recebia luvas, recebia propostas de outras emissoras, mas fui muito fiel também à equipe do Fuad Calil, ao João Carlos Aguiar, que era o diretor proprietário da Rádio Cultura, que era um grande amigo também, depois ele vendeu por Vim Bolkowski, mas eu tive um bom relacionamento com os diretores, né? Tempo da Independência também, com o Oriovisto Guimarães, que era uma figura muito querida, ele, o Renato e o Ismael, eram os 3 sócios, né? E depois ficou o professor Renato e o Oriovisto. E depois eles venderam para a família Petrelli. Aí com o Leonardo Petrelli também eu tive uma boa convivência. Eu sempre me dei bem com meus patrões, porque eu sou muito leal e bom profissional naquilo que faço. Eu me dedico com empenho, né? Eu fico 24 horas pensando, focando naquilo que eu estou fazendo. E essa passagem por Blumenau, que ano que foi e qual foi a razão de você ir para Santa Catarina? Eu tinha uma sociedade com um tio meu, que era distribuidor de remédios, Osmar Cunha. E eu queria abrir uma loja de discos, porque era meu setor, era a minha área. Eu já tinha até o nome, na época, Carte estava na moda, eu queria Carte e Discos. Tinha musical aqui, tinha 2, 3
empresas em Curitiba, eu queria formar essa. Ele não aceitou, era meu sócio e tal, não, eu quero continuar na área de medicamentos. E nós abrimos daí em Santa Catarina a distribuidora de remédios. Eu vendia Laboratórios Reunidos Paraná, Usbon, Parque Davis, nós tínhamos alguns bons laboratórios. E era uma boa venda. E ele fazia a venda e eu ficava na central lá. Aí foi quando eu resolvi me casar. Foi em 69. Eu me casei e fui passar a lua de mel no Rio e de lá fui direto para Blumenau. Aí montamos lá a distribuidora, eu vendia remédio, mas como era minha cachaça a comunicação, eu acabei, ao mesmo tempo que cuidava lá da empresa, lá em Santa Catarina, eu já me envolvi na Rádio Blumenau, depois passei para a Rádio Alvorada, a Rádio Difusora, a Rádio Nereu Ramos, também pela TV Cidade de Blumenau, fui um dos fundadores, aliás a Cidália Shen estava lá também conosco, a Cidália também ajudou o início da TV Cidade, e escrevia também uma coluna no jornal A Cidade de Blumenau, que era um jornal muito lido, e era correspondente do Luiz Renato Ribas, que está me assistindo aí, Luiz, você que nos deu oportunidade também na TV Programas. Eu fui durante muito tempo correspondente, mandava matérias para a TV Programas. Né? Vereador, também na área esportiva, o senhor teve a oportunidade de criar um slogan para um narrador na cidade, Camisa 10. Quem que era? O Camisa 10 era o Fábio Calil, né? Ele me chamava de o repórter que sabe tudo, porque antes dos jogos eu levantava a vida de todos os jogadores. Então eu sabia onde nasceu, casado com quem, quantos filhos tinha, onde viveu, se tinha problema ou não tinha problema de álcool, de droga. Eu sabia a vida inteira. Então ele sempre na jornada me perguntava a escalação e queria detalhes sobre os jogadores. E eu sabia a vida de todos, porque eu estudava isso, né? Então ele me chamava de repórter sabe tudo. E nós chamávamos ele de o Camisa 10, que era brilhante, sempre foi brilhante e continua sendo até hoje. No rádio esportivo, o senhor só trabalhou como repórter? Não, eu trabalhei como repórter, comentarista, narrador. Aliás, narrador foi episódios grotescos, né? Porque eu não era narrador. Eu fui fazer um jogo, eu, Munir Caluf e o Mário Henrique, no Couto Pereira. Fui fazer um ponto do Curitiba e Fluminense, porque o Atlético jogava em Santa Catarina. E o narrador titular, era o Luiz Augusto Xavier, foi para Santa Catarina e fazer o jogo lá. E a energia caiu lá. E aí o nosso posto em Curitiba teve que fazer o jogo Curitiba e Fluminense. E eu, sem ter treinado, sem nada, eu narrei os 90 minutos de Curitiba e Fluminense. Para minha sorte, saíram poucos gols, né? Mas foi uma bela experiência. No outro jogo, na outra semana, eu estava escalado para fazer para Pinheiros, na época, né? Era Pinheiros era um jogo foi um amistoso, que foi lá no Ayrton Coelho Queiroz. E me puseram nesse amistoso. Não, o Pinheiros era depois do Água Verde veio o Pinheiros. Era o Pinheiros e mais um time fazendo amistoso. E eu naquele jogo fui transmitir, saiu 6-1 para o Pinheiros e eu tive que narrar 7 gols. Quais os programas esportivos que o senhor teve a oportunidade de apresentar? Há muitos, né? Eu criei programas esportivos também e eu tinha com o Dirceu Greser, uma boa parceria no rádio e televisão. O Dirceu criou Viva o Futebol, né? Viva o Futebol! E ele era uma audiência terrível. E quando o Dirceu se afastou da emissora, o doutor Aguiar me chamou e disse, olha, não vamos tirar o programa do ar, vai continuar. E eu respeito o Dirceu, fui à casa dele, conversei, ele só fez um pedido. Disse, Mário, então não use o Viva o Futebol, porque eu posso usar em outra emissora. E eu fiz o Tempo de Futebol. Aí minha equipe era Borba Filho, o Sicupira passou por lá, Hidalgo, era um time de primeira, era só fera, né? E nós formamos uma grande equipe lá, tinha uma grande audiência também, esse Tempo de Futebol. Mas participei de vários outros também. O senhor foi correspondente de jornal e rádio do Rio de Janeiro? Porque eu fazia a loteria esportiva Tupi, para a Rádio Tupi do Rio. O Zé Cabral era o titular e eu fazia para ele, para o Paulo Giovanni. E aí eles me convidaram para vários programas esportivos que tinha no Rio. E eu trabalhei com eles muito tempo e depois fazia a coluna no Jornal dos Esportes. Fiquei 3 anos trabalhando com o Jornal dos Esportes, escrevia na Revista Amiga, na Revista do Rádio. Então eu tenho várias matérias, tenho uma coleção muito grande de matérias que eu fiz, principalmente para o Jornal dos Esportes, que na época era a minha área. Né? Sua história na Rádio Independência? 23 anos de Rádio Independência, né? Tem muita história. Eu comecei lá com o Gilberto Fontoura, o Jair de Brito tinha deixado a emissora, e eu fazia madrugada Independência, né? Então, na madrugada, que era tradicional, madrugada Independência, eu fazia da meia-noite até as 2 horas da manhã, ao vivo. Então, a Independência estava no edifício Tijucas, e todos os artistas que vinham a Curitiba, esses artistas, eles geralmente ficavam no hotel perto ali, que era o Hotel Del Rey, ou no hotéis centrais. E eles iam tomar cafezinho na Boca Maldita. Eu tinha um repórter lá, esperando os artistas,
entrevistas para levar para o primeiro andar, onde nós tínhamos o estúdio. Então, da meia-noite às 2, eu entrevistava Rita Lee, todos da época, Erasmo Carlos, Vanderlei, levava todos no estúdio. Então o programa começou a ter conteúdo, teve consistência e começou a ganhar grande audiência. Aí o Gilberto se entusiasmou e falou, não, Mário, você vai para de tarde. Aí tinha a Laís Mann apresentando o programa da meio-dia até 1h da tarde. Aí a Laís entrou de férias e ele me convidou. Mário, você não quer fazer o horário enquanto a Laís está de férias? Eu falei, faço, não tem problema. Daí fiz a Simpatia Está no Ar, que o Paulo Giovanni fazia no Rio de Janeiro, Simpatia, e eu lancei Simpatia, que depois foi imitado. Vários comunicadores, né, Pirajá Ferreira e outros mais colegas, passaram a fazer o programa Simpatia. E eu fiz o programa Simpatia, da 1h às 2h, e o Gilberto Fontoura se entusiasmou, porque a audiência foi incrível. Muitas cartas, naquela época não tinha e-mail, né, então era correspondente, era carta e telefone. O telefone não parava. E aí o que acontece? Aí o Gilberto Fontoura me chamou e disse, Mário, a Laís está voltando de férias, mas você vai ter que assumir o horário. Fica você e ela, vamos os dois tocar e tal. Mas não sei por cargas d'água, a Laís deixou a emissora. E aí o Gilberto falou, então eu fico com você 1h e você faz 1h sozinho. Então a primeira hora eu fiz, ficamos até a meio-dia, que era meio-dia 1, ficamos meio-dia às 2. Com audiência estraçalhando, com 17 anos em primeiro lugar de audiência. Então realmente foi um belo espetáculo para mim em termos de audiência. Mário, nós estamos em 2009. Simpatia na Independência era nos anos 80, mais ou menos. Isso. Geração nova que está vendo o seu depoimento, o que ele vai poder entender o que significa simpatia? É uma crença popular, né? Porque a simpatia, eu sempre digo, não é aquele produto que você coloca ali que faça um xarope ou você usa um patuá. Não, é a força do pensamento. Porque a mente, até hoje, a mente do ser humano, ela é muito forte, muito preciosa. E nós não descobrimos ainda o quanto nós somos importantes e poderosos se explorarmos a mente. Porque é aquela história da força positiva. É quero, posso, faço. Querer é fazer. Se você estimular a mente para o bem, você vai para o bem. Se você fizer o contrário, se você começar a se autocriticar, se você começar a se queixar de dores, você somatiza isso. Você traz o problema para você. A maneira que você se queixa da vida, você traz a preocupação e o problema. A maneira que você abre para o bem, abre a tua cabeça para as coisas boas acontecem. É como se fosse um espelho. Se você mostrar a língua para o espelho, você vai ver a tua língua reproduzida. Se você sorrir para o espelho, você vai ver o teu sorriso. E a vida é assim também. Então, por isso que a simpatia dá certo. Porque a simpatia é o poder da mente. Se a pessoa, eu sempre falo, vai fazer simpatia? Ah, Mário, mas dá certo? Já não faz. Se você pôs dúvida, não faz. Agora, se você, por acaso, entende que é uma simpatia que vai dar certo, vai resolver o teu problema, é a força do pensamento. Aí você consegue o teu objetivo. Então pense nisso. Simpatia é a força do pensamento. Então o que você fizer ali para bronquite, para diabetes, para drogadição, para a pessoa deixar de beber, deixar de fumar, para arrumar um namorado, para largar o marido, não ter mais amante, você fazendo com fé, você vai conseguir o teu objetivo. Então simpatia é isso, meu caro Luiz Renato. Por que o Mário Celso saiu do rádio e foi para a televisão? Como é que você foi para a televisão? Veja bem, Osíris, eu fui para a televisão por força do rádio, né? Porque a gente estava na comunicação do rádio, e aí o meu pai, eu já falei, era diretor-geral da B2, tinha vários programas de auditório, e que ele colocou vários funcionários lá, como Arthur de Souza, Souza Moreno, Ivo Ferro, Mário Vedramel, Sérgio Fraga. E o Mário Vedramel, ele gostava muito de mim, ele brincava comigo, era filho do patrão e tal, aquela história toda. Aí o Mário, quando eu estava na televisão, o Mário tinha uma agência de publicidade e começou a pôr propaganda na rádio. E nós fizemos um bom relacionamento. Aí ele falou, Mário, eu estou indo para a televisão, você não quer me ajudar e tal? Eu fui lá ajudar ele na produção. Acabei virando produtor, diretor-geral do programa e depois apresentador, quando ele me deu a oportunidade. Fiquei 2 anos apresentando o programa Mário Vedramel. Mas eu tive grandes momentos ali no Mário Vedramel, foram momentos de aprendizado, né? Onde nós fizemos, inclusive, caravanas para ir para o interior, e eu apresentei o programa Cidade contra Cidade, depois Escola contra Escola. Daí o Mário, uma época, ele comprou um horário na TV Canal 6, e eu fui para o Canal 6 também para participar de um programa onde ele estava por trás, né? Eu era o laranja ali, eu apresentava e ele comandava comercialmente. Então ele fazia no Canal 12, na Globo, e eu fazia no Canal 6, que hoje é CNT. Já que você tocou em Mário Vedramel, como é que foi trabalhar com esse grande comunicador do rádio?
rádio e da televisão paranaense. E ele era um bonachão, né? O Mário Vedramel, tipo do Maurício Fruita, assim. O que o Maurício era na política, de gozador, de brincalhão, o Mário Vedramel era na televisão. Só que ele era muito aberto, ele acreditava muito nas pessoas e foi muito enganado. Muitas pessoas passou o Mário para trás, muitas pessoas enganou o Mário, usou o espaço dele, isso aí que prejudicou um pouco a carreira dele. Mas ele era uma pessoa fantástica, ele era um homem que se preocupava comercialmente, porque ele tinha que sobreviver, pagar as pensões para as namoradas, para as mulheres, né? Porque ele era mulherengo, mas sempre, quando ele tinha uma mulher, ele era fiel àquela mulher e era dedicado à família, né? Tanto é que os filhos, todos eles hoje, são competentes, cada um na sua área. E o Mário Vedramel deixou essa herança, deixou de um bom comunicador, de um bom amigo, né? Era um bom amigo, era uma pessoa sincera, não era picareta, não comerciava assim a bel prazer para enganar os outros, pagava todos, o que ele prometia ele pagava, ele cumpria. Então eu acho que isso aí é o que é importante no ser humano. Mário, a gente tem acompanhado a tua vida política, mas antes a tua vida na mídia paranaense brasileira. E quando a gente entra no teu gabinete lá, tem 600 fotografias tuas com as melhores figuras do rádio, da televisão, da política. E entre elas você encontra lá fotos com Ari Fontoura, com Juarez Machado, a nossa saudosa Odenair Rodrigues, enfim, você tem um montão de fotos de pessoas do teu relacionamento. Como é que foi trabalhar com essa gente? Ou você tem aquelas fotos que você era somente o fanzoca de cada uma delas? Não, veja bem, eu fui o funcionário fundador da TV Paranaense Canal 12. Quando o Canal 12 foi inaugurado no edifício de Jucas, no último andar, eu estava lá como cabo-man. Né? Cabo-man, o Renato Mazzani que sabe essa história, eu era cabo-man do César, o Cezinha, e também do Marco Antônio. Marco Antônio casou depois com a Tônia Maria. E nós trabalhávamos lá, tinha não sei o que, Todd lá, era um programa que tinha de promoções, e eu segurava o cabo lá. Depois vieram vários funcionários e tal. Depois de lá eu saí e fui trabalhar no Canal 6, para a fundação do Canal 6. Aí convidado pelo Gilberto Gimber, que era o Júlio Gimber. O Júlio Gimber, que era o Relações Públicas. É muito amigo meu, falou, Marinha, vamos conosco, nós vamos fundar aí, o Stress vai fundar uma emissora, era dos Diários de Emissoras Associados, na época era do Assis Chateaubriand, e tinha o Diário do Paraná e tinha o canal, na Rua Mauá, o Canal 6. E eu fui lá como funcionário fundador também. Depois fizemos Cirquinho Canal 6, fizemos programa da Cidália Shen, enfim, vários programas lá dentro do Canal 6. Depois, pela amizade que eu tinha com o Paulo Pimentel, ele estava inaugurando a emissora. Falou, vamos trabalhar com a gente lá, vamos. Daí deixei o Canal 6, onde eu trabalhei muitos anos na parte comercial, com o Jamur Júnior, com a Marli Terezinha, que faziam comerciais ao vivo, né? Eu tenho vários fatos pitorescos do tempo do comercial ao vivo. Daí fui para o Canal 4, e fui funcionário fundador do Canal 4 também. Então comecei ali. E quando você falou Ari Fontoura, Delair, eu trabalhei com essa gente em radionovela, em teatro, em novela da televisão. Eu fiz O Direito de Nascer, Escravizauro, O Segredo de Laura, fiz várias novelas no Canal 6, tudo ao vivo. E a gente ensaiava, então, numa escadinha que tinha no andar superior, fazia um ensaio lá com o Roberto Menghini, que era nosso diretor, e depois descíamos para fazer ao vivo a novela. Então era tudo ao vivo, era coisa assim fantástica, qualquer erro ia pro ar, não tinha videotape, né? Então ali eu trabalhei com a Ari Fontoura, depois ele saiu, o Odenair Rodrigues, enfim, várias pessoas fantásticas da época, né? Era aquela história de você fazer o contra-reca e acertava tudo. Então tinha lá uma mesinha, e aí você tinha a mocinha, né? Ela tinha uma mesa e tal, e o marido dela ia entrar em cena. Mas antes de entrar, ela estava lendo uma carta do amante. Aí ela pegava a carta da gaveta, tirava e lia a carta do amante. Né? E o contra-regra tinha que deixar uma caixa de fósforo ali em cima da mesa, porque quando o marido entrava, oi querida, cheguei. Aí ela pegava e punha tudo dentro da gaveta, rasgava, punha na gaveta, e acendia o fósforo e queimava. Ele entrava e, que cheiro de papel queimado, o que está acontecendo? E descobria ali E aí o contra-regra esqueceu de deixar o fósforo. E aí a mocinha estava lá, quando viu o marido chegando e tal, tudo ao vivo, ela pegou, rasgou tudo e jogou dentro da gaveta e cadê o fósforo? Ela não tinha. Ela fechou a gaveta e ficou na dela. Ele entrou, que cheiro de papel rasgado. Então, que cheiro de papel rasgado. Isso fora a encenação de Paixão de Cristo, quando o cenário caiu e o Albertinho Limonta, nosso lá, que era o Ayrton Miller, fazendo Paixão de Cristo, o cenário caiu nas costas dele, segurando o cenário e fazendo a fala de Cristo, né? E segurando o cenário. Quando o cenário caiu, a Madalena, que era a
da história aí, estava fumando cigarro atrás do painel. Isso tudo apareceu no ar, tudo ao vivo. Era não coisa... tinha videotape na época, né? Não tinha videotape, não tinha como voltar. A única coisa era cortar, né? Corta, aí sai do ar. Bom, o Paraná conhece você do Paraná. Mas o Brasil conhece você por outras participações, eu sou testemunha da tua atividade no rádio e na televisão. Você teve uma passagem na TV, eu só não sei se foi no Rio de Janeiro ou foi em São Paulo, mas me parece que no Rio de Janeiro você também andou. Com certeza. Por lá, né? Em São Paulo ganhei títulos lá, né? Programa da revista Melodias, no programa do Ayrton Rodrigues da Lolita. Era o Almoço com as Estrelas, né? E Clube dos Artistas também, que era à noite. Mas no Rio de Janeiro eu trabalhei por força de um contrato que eu tinha com o Instituto Brasileiro do Café. Eu fui trabalhar na IBC, tempo do Maculan, e lá eu me liguei com o pessoal da TV Excelsior, né? Que fazia os Trapalhões, era o Didi, né? Era o Didi, o Dedé, o Vanderlei Cardoso e o Teddy Boy Marino. Eram os Trapalhões da época, né? Eram esses quatro. Depois entrou a Vanusa. Depois que saiu a Vanusa, os Vanderlei Cardoso, e saiu também, a Vanusa era namorada do Vanderlei na época, saiu a Vanusa, o Vanderlei e o Teddy Boy, que entrou daí esse novo time, já na Globo, mas na Excelsior não. E na Excelsior eu trabalhei daí muito tempo com o Chacrinha, eu que arrumava as mesinhas, tudo lá, porque eu era muito amigo do Ferreira Neto, Ferreira Barbudo, que fazia programa de televisão, filho dele trabalha aqui na prefeitura, no governo do estado, é fotógrafo, bom fotógrafo, Denis, tem até um site, o Denis Ferreira Neto. E o pai dele gostava muito de mim e tinha muita confiança em mim, porque eu sempre arrumava as mesinhas de acordo com o que ele queria, que eram os artistas mais famosos na frente. Eu punha Jair Rodrigues, Elis Regina, punha os mais famosos na frente. E aqueles menos cotados, era a Cláudia, na época, era o Carlos Alberto, o Rei dos Boleros, eu punha mais atrás. Então, aí o Chacrinha circulava nas mesas. E o Chacrinha começou a ter uma convivência comigo. Começou a me chamar pelo nome, porque ele não ligava, produção, ele não tinha muita aproximação. Era ele, o Jorge, que era o filho dele, o Nanato e o Leleco. E mais o pessoal ali do Ferreira Neto. E eu comecei a entrar naquele time, entrar na família. E ele começou a gostar de mim. Aí, quando chegou na época, eu soube que ele estava deixando a Excelsior. Aí veio falar comigo o Jorge, que é o filho dele, e falou, olha, nós estamos indo para a Globo. Olha aqui, reuniu 7, 8 pessoas que tinha, falou, vocês querem ir junto e tal. Eu falei, na época todo mundo concordou, só que quando eu saí de lá, me ligou o assessor do detetive Nelson Duarte, que fazia um programa policial. E ele falou, Mário, você não quer ficar com a gente? O Flávio vai ficar com a gente aqui e vai fazer um programa policial também com a gente. E me ofereceram 3 vezes mais. Foi, não sei se foi sorte ou azar, que eu podia estar na Globo depois, mas eu acabei fazendo esse programa policial, era Polícia às Suas Ordens, com o detetive Nelson Duarte, do 45DP de Copacabana, junto com o Flávio Cavalcante. Aí os dois fizeram. Daí o Flávio foi para o Estante Maestro, acompanhei ele por 3 meses, e aí recebi uma proposta para voltar para Curitiba pelo IBC, que eu era funcionário do IBC. Ganhava também bem mais, né, no IBC e ganhando diária em Curitiba. Mas como minha família era daqui, minha mãe era daqui, eu acabei ganhando a diária e mais o salário, que foi uma boa proposta. Acabei voltando para Curitiba. Sua convivência com o Chacrinha, conte um pouco. O Chacrinha era uma pessoa muito querida, ele tinha muita preocupação com as crianças, ele queria ser amado pelas crianças. Essa era a preocupação dele, se ele estava agradando as crianças. E ele não era alcoólatra, não bebia, tá, mas eu sempre digo, ele tomava o cunhaque antes de entrar em cena. Parece que uma religião dele, ele tinha que fazer aquela simpatia dele. Tomava um cunhaquezinho, mas não era para bebida, para beber nada. E era muito querido, era uma pessoa, falava pouco ali, cobrava muito das meninas, do pessoal que trabalhava na produção. E depois a Sacrete foi na Globo. Daí o Sacrete também, ele tinha um carinho especial. Mas ele cuidava da produção, ele se preocupava com todo mundo, queria saber antes o roteiro, se estava tudo ok, o que ele ia fazer, quem que ia cantar, quantos números ia cantar, cortava algumas pessoas que ele achava que não era o momento, deixa para a semana que vem. Então ele cuidava de tudo. Mas uma pessoa fantástica, uma pessoa brilhante. Como é que foi conviver com essa tropa de choque da TV e do rádio brasileiro, os nomes que você já citou? Havia, assim, uma empatia direta tua para com eles e deles para com você? Ou você, em função de você ser ali um auxiliar, um colaborador da produção, enfim, um homem da produção, eles deixavam você mais ou menos do lado? No começo era assim, né? No começo você era escanteado, no começo você tentava ocupar o teu espaço, porque o grande problema não era esse pessoal tipo Flávio Cavalcante, Chacrinha, porque eles não se preocupavam, assim, digamos, com a produção ali. Era o problema daqueles que estavam na direção, na produção, que tinham preocupação com o teu crescimento, e você crescendo poderia ocupar o lugar deles. Então esse patrulhamento
que atrapalhava um pouco. Mas a gente, com amizade, com os diretores, com o próprio comunicador, a gente ia pegando os macetes. Então, com o Flávio, por exemplo, eu fazia muita coisa que ele gostava. Eu sabia que ele gostava, ele trocava 3 óculos, 3 tipos. Eu sabia qual que ele queria na hora que estava no ar. Eu sabia o que ele queria para deixar na bancada. Eu sabia qual é o jornal que ele gostava de ler de manhã. Então, eu levava o jornal para ele ler. Então, na época, Última Hora, depois O Dia. Então, eu sabia o que eles gostavam. Isso eu fiz também na política. Quando assessorei governadores, prefeitos, eu sabia o que eles gostavam. Então, eu de manhã cedo, chegava às 6 horas da manhã, quando ele chegava, estava tudo pronto. A água que ele gostava, o café que ele gostava, o jornal que ele gostava, deixava tudo pronto. Para você ter uma ideia, para o Maurício Fruito, eu levava sapato para ele escolher. Eu ia na sapataria no centro da cidade, Magazine Avenida, pegava 10 tipos de sapato e levava lá para ele escolher. Escolhe qual que você quer, porque e a Ivete me incentivava nisso, a Ivete Fruito, dizia, Mário, ajude lá o Maurício e tal. Então, porque o Maurício era muito simples, ele com a blusa dele, a camisa por fora das calças, era o jeito dele. Então, eu procurava também ajeitar. Uma vez levei até o Edson, do Mário Felício, do cabeleireiro, para cortar o cabelo dele lá na prefeitura. E ele gostava, e não era puxação de saco, era porque eu sabia que isso aí estava fazendo bem para ele, estava fazendo bem para a cidade, porque ele ia administrar melhor, trabalhando bem, trabalhando com conforto, tendo o que ele queria. Né? Ainda com sua estada no Rio de Janeiro, teve a oportunidade de policiar com informações, revistas da nossa cidade. Dá para falar um pouquinho disso? Eu na época eu trabalhei, como eu falei, na Vista do Rádio, na Amiga, trabalhei em várias edições e aqui eu mandava matéria para o Luiz Renato Ribas, TV Programas, escrevi vários artigos, várias colunas, e para a TV Arte, que era do Zandoná na época, né? Depois passou para o Renato Toniolo, que faleceu recentemente. Então eu municiava o pessoal, a Panorama, eu tenho vários artigos na revista Panorama, enfim, mandava matéria para cá e também por rádio, né? Eu era repórter, era correspondente de várias emissoras de rádio. Quando eu estava em Blumenau, eu furei todo mundo a noticiar a chegada da Vera Fischer a Blumenau, porque a Vera morava no bairro da Velha, em Blumenau, eu era amigo dos pais dela, e a Vera se candidatou a Miss Blumenau meio forçada, porque ela namorava Ayrton Rebelo, que era o dono da rádio, e aí o Ayrton falou para mim, a Vera vai ser candidata a Miss Blumenau, mas pelo que eu conversei com meus amigos, que são jurados, ele era amigo de todos eles vão tudo votar nela. Então eu liguei para Curitiba, entrei na Rádio Clube Paranaense, dei um furo para eles, dizendo, a nova Miss Blumenau chama-se Vera Fischer, e entrevistei a Vera. A Vera deu entrevista já dizendo que estava concorrendo, que dependia do júri. Eu falei, não, você já ganhou porque eu tenho conhecimento que os jurados vão votar em você. Ela, não pode ser assim. Eu falei, mas é assim. E no outro dia teve à noite o baile, o concurso, ela ganhou o concurso. Ganhou o Miss Santa Catarina, ganhou o Miss Brasil. E depois foi trabalhar com o Flávio Cavalcante na TV Tupi. Mário, a gente está acostumado a vê-lo em situações diferenciadas. Momento no rádio, no esporte, no jornalismo, na televisão, nos programas de auditório e tal. De repente apareceu esse rosto simpático tratando de saúde. Virou médico, virou enfermeiro, é o novo psicólogo das multidões. Enfim, o que te levou para essa área na televisão? Foi até por acaso, né? Porque eu fazia o Espaço Aberto no SBT e esse programa ele começou a dar muita audiência. E esse programa era um programa de auditório, onde eu tinha lá 150 pessoas no auditório e várias atrações, era um programa com várias atrações. Dentre as atrações eu tinha um quadro onde eu entrevistava médicos. E na análise da audiência do programa eu vi que naquele horário era o pico da audiência. Então, quando houve uma reformulação na programação, na grade da emissora, o doutor Paulo veio falar comigo e falou, Mário, ele e o Paranhos, que era o diretor-geral, falou, Mário, você não quer focar nesse programa? Eu falei, eu gostaria, só que com o auditório fica meio complicado. Ele falou, então fazendo estúdio e tal. E eu fui para o estúdio. Foi a época que eu recebi um telefonema de uma pessoa da Rede Globo, dizendo que eles estavam criando lá para o Globo News o nome Espaço Aberto, e perguntando se eu tinha registrado. E eu falei que sim, e eles perguntaram qual era a negociação que eu queria fazer. Eu falei, não, se é para a Globo, eu abro mão dos direitos autorais. E vocês podem ficar, porque eu vou brigar com a Globo, que tem os melhores advogados. Né? E eu fiquei bem, tanto é que eu sempre fui muito bem tratado pela Globo Nacional e pela RPC, porque eu abri mão dos direitos desse nome. Mas eles me deram a permissão para continuar usando o nome. E eu continuei usando Espaço Aberto, em Curitiba, fazendo um programa daí de 1 hora, mas focado só na área médica. Cada dia um assunto. Um dia câncer de próstata, um dia câncer de mama, outro dia diabetes, outro dia vitiligo, mas mostrando, não é só entrevista, mostrando as fotos, mostrando vídeos do que acontecia. Então era um programa de muita audiência, foi uma audiência assim assustadora. E eu fiquei 7 anos fazendo no SBT. Eu saí porque o Ratinho me convidou para trabalhar com ele na emissora de rádio dele, que era o mesmo horário.
Ele falou, só tem esse horário, Mário. E eu, radialista que sou acabei indo para a Rádio Eldorado, na época do Ratinho, e depois trabalhei na FM do Ratinho, na Rede Massa também. Então, por isso que eu parei, mas depois voltei, fiz mais um ano na TV Educativa também, junto com, e saí por problemas políticos, porque o Beto foi apoiar o Osmar no segundo turno, e o Requião era candidato, e a questão de ética, daí eu deixei a emissora, apoiei o Requião no primeiro turno, e no segundo turno apoiei o Osmar. O que é trabalhar numa TV de governo? É um governo mão de embuia, que a gente tem por aí, e numa TV aberta de empresários que não têm essa coisa de ranço político. O grande problema do empresário é que ele quer Ibope, né? E quer também, ele visa a parte comercial. Então esse é o grande problema. Hoje em dia, muitos profissionais, muitos empresários estão locando horário, e isso indistintamente. Então hoje evangélicos, católicos tomaram conta dos horários. Então, infelizmente, para o profissional isso é muito ruim, porque aí estão visando lucro, só dinheiro. Então, baixou um pouco o nível das emissoras de televisão e de rádio que fazem esse tipo de ação, de vender para igrejas, de vender para políticos, né? Esse é o grande problema. Mas, fora disso, eu acho que tanto o canal aberto, o canal fechado, como a rádio TV do governo, se for bem administrada, dá para fazer bons programas. Por exemplo, a TV Educativa, hoje, ela é administrada pelo Marcos Batista, excelente profissional, foi da Globo e me dava muita liberdade. Então, eu tinha liberdade. E a emissora, o Requião, tendo defeitos ou qualidades, né? E ele tem tanto defeitos como qualidades, mas uma qualidade dele é prestigiar a comunicação, porque ele gosta muito disso. Tanto é que criou a escolinha, né, para se comunicar. Mas ele na emissora, o melhor som, melhor imagem. Hoje você pega o canal da TV Educativa, é uma imagem muito boa, um som muito bom, qualidade. E eu tive liberdade de apresentar o programa. Então eu era o diretor, apresentador, e levava os convidados, convidava quem eu queria, eu só convidava fera, né, convidava professores, porque o meu objetivo não era lucro, não era comercialmente, não era ganhar dinheiro de clínica, do hospital, pelo contrário, era fazer um bom programa. Porque fazendo um bom programa, eu estou me valorizando, prestação de serviço. Eu só levava fera. Isso aí entusiasma os diretores, temos que ver que a qualidade é boa, né? Não é, por exemplo, tem colegas meus, entre aspas, né, que não são profissionais, mas que compram horário em televisão, que levam lá o fulano por causa da clínica dele, ou por causa do remédio que ele vende para faturar em cima, e faz aquelas perguntas mais idiotas do mundo, né? Fica girando em torno da pessoa, ou da clínica, ou do hospital. Não, eu ficava em torno da doença e da prestação de serviço para aquele que é o meu apoiador maior, que é o telespectador. Uma consulta a domicílio? Como assim? Mais ou menos assim, era uma consulta? Sim, era uma consulta através do vídeo, né? Porque o pessoal ligava, mandava fax, na época era fax, depois e-mail, mandava por telefonemas, fazia perguntas, né? E eu fazia um jogo rápido, eu gostei muito do jogo rápido, né? Então eu fazia pergunta e resposta, eu já punha mais uma pergunta em cima da resposta dele, para tirar qualquer dúvida sobre o problema. Então eu esgotava o assunto, né? Então quem tinha doença, tem um amigo meu que é empresário forte na televisão, que ele estava com câncer de próstata, ele tirou a próstata. Então, se ele não fizesse isso, ele ia morrer. E ele fez através do meu programa. Teve um outro que teve problema de catarata, ele estava com problema na vista, ele viu o oftalmologista, ele foi se tratar, fez uma consulta e ficou curado da vista. Como eu tenho cartas até hoje guardadas de pessoas que me agradecem, porque através do programa curaram filhos, curaram pessoas, tiraram filhos da droga, porque eu levei o Carazai, Luiz Renato Carazai, que é um psiquiatra especialista em drogadição, e ele conseguiu, com os ensinamentos dele, ajudar muita gente, tirar muita gente do vício. Tá? Eu acho que isso é um trabalho assim que não tem preço. Você falou há pouco para o Johnny aqui que é uma prestação de serviço. O rádio e a televisão, tudo isso que você fez, porque você sempre foi um cidadão popular nos veículos de comunicação. Você ganhou muito dinheiro, você passa embaixo que você era um cara rico. Né? Ou você deu mais do que recebeu? Eu acho que eu dei mais do que recebi, né? Porque você realmente, você não ganha. Quem ganha dinheiro em rádio, televisão, é o dono da rádio, né? Ou é o cara que cuida da parte comercial. Né? Esse realmente tem condição de ganhar dinheiro. Agora, o apresentador, o comunicador, não, talvez eu ganhe um pouco de dinheiro quando eu dirigi algumas emissoras, né? E quando eu estava fora. Então, fora, eles valorizam bastante o profissional. Por exemplo, hoje, você pega o Zé Bétio, é o maior salário do rádio brasileiro. O Zé Bétio, ele ganha hoje em torno de 2 milhões por mês. Né? O segundo maior salário lá em São Paulo é do Gil Gomes, né? Que também ganha em torno de 1 milhão por mês. E outros, depois vem outros mais. O Eli Correia é um dos maiores salários do Rio de Janeiro. Então nós temos, você pode botar 5, 6 top,
que são os profissionais. O Zé Betti, por que ele tem o maior salário? Porque ele ganha da emissora e dos direitos autorais sobre os medicamentos, que ele tem laboratório. Então ele ganha muito dinheiro com isso. Aqui em Curitiba não, aqui o profissional é desvalorizado. Aqui o cara ganhar R$1.000 por mês, 2.000, ele tem que vender alma. Então é muito difícil. Então, infelizmente, o rádio do profissional em Curitiba, o espaço foi cada vez se fechando mais. A sua qualificação profissional no rádio, na televisão e a sua entrada na política? Força do rádio, né? Eu devo tudo ao rádio, porque eu era o apresentador do programa de esportes, junto com todas essas feras que eu falei, né? E tinha, na época, gente muito competente, né? Todos os profissionais do rádio estavam nesse programa. Então, meu horário era Munir Caluf, né? O Nestor Batista, só fera, Osiris Nadal. E o Osiris era de Ponta Grossa, correspondente, depois trabalhei com o Osiris de Curitiba. Mas e o Johnny trabalhou comigo muitos anos também, né? Começamos junto em rádio, né, Johnny? E esse programa me deu muita popularidade. E aí eu gostava de rádio e televisão. E meu pai, ele tinha sido candidato a deputado estadual. Meu pai era diretor-geral da B2. Reuniu todos os funcionários e falou, olha, me convidaram para ser candidato pelo PTB na época. Ele era amigo do Getúlio, muito amigo pessoal. Getúlio tomava café na minha casa, almoçava com a minha mãe, ele era amigo de casa. E o Getúlio pôs a cabeça do meu pai que ele era vice-presidente do PTB, aqui no Paraná. Era o Souza Naves, o presidente, ele era o vice. Aí convidaram meu pai, Jacinto, vai para deputado. Ele reuniu os funcionários e falou, olha, estou sendo lançado para deputado estadual, vocês me ajudam, me apoiam? Todos ajudamos. Ninguém se é candidato? Ninguém. Então tá bom, então vou sair. Naquela época eu fazia cédula e jogava a cédula por trem, selo de trem, jogando nas cidades. E o pai fez todo o roteiro dele, a programação. Quando chegou na época da registro de candidaturas, 7 candidatos saíram da rádio. 7. Eles traíram meu pai. Né, enganaram meu pai, porque a Rádio Clube era única e era poderosa, né? Era como não tinha televisão. Mandava. Programa da auditório, meu pai levava os cantores na sacada, lá na rua, Barão do Rio Branco, fechava, assim, com o povão lá querendo ver os cantores. Aí levava lá, na época era Francisco Carlos, Orlando Silva, Carmen Miranda, e trazia suas feras para cá também. E aí, o que aconteceu? Meu pai saiu na campanha, mesmo com os 7 concorrentes, dentro da rádio, tirando o voto dele, e faltou 47 votos para ele se eleger deputado. 47 votos. E isso é uma história que meu pai contava, até com mágoa, e minha mãe repetia, e eu fui ouvindo isso. Aí, quando eu estava com esse programa de grande audiência, grande ibope, eu prometi para mim mesmo, digo, vou cumprir o mandato do meu pai. Então, se ele não conseguiu, eu vou tentar conseguir. E entrei na política, não tinha, na época, o PTB, na época era só MDB e Arena, eu entrei mais próximo do meu perfil, era o MDB, entrei no MDB. E me elegi vereador. Eu digo, em 76. Eu digo, e agora eu vou dar um presente para meu pai, vou ser candidato a deputado. E vou trabalhar para me eleger. E em 78, 2 anos depois, me elegi deputado. Primeira coisa que eu fiz, tirei cópia do diploma e fiquei com o original para guardar para o TRE. E a cópia eu levei no cemitério da Água Verde, pus em cima do túmulo dele e falei, Jacinto Cunha, isso é para você. Bonito, era bonito. Então foi. Por isso que eu só quis um mandato de deputado. Só fui deputado uma vez, aí voltei a ser vereador. A tua vida pública é um negócio interessante, são poucos que têm a carreira. Eu não vi você perder a eleição, você ganhou todas as vezes. Na verdade, eu perdi uma eleição porque eu já não estava mais estimulado pela Assembleia. A Assembleia se vira babá de prefeito. Levar numa secretaria, levar na outra e tal, você tem que ter uma base muito forte, é difícil. Não era o meu perfil. E, então, eu não gostava muito da Assembleia. Mas assim mesmo, tive a maior votação da minha vida, eu fiz na minha reeleição para a Assembleia e não me reelegi. Fiquei segundo suplente. O Requião primeiro e eu segundo. E aí, eu acabei indo com o Maurício para a prefeitura, fui assessor de imprensa do Maurício, depois virei secretário particular, me chamou para o gabinete. Depois o Requião se elegeu prefeito, e eu continuei no gabinete por 4 meses com o Requião. Um dia ele me chamou, Mário, eu preciso criar a Secretaria da Criança, Secretaria do Menor. Você não quer ser secretário? Eu falei, vamos. Eu fui presidente da CPI do Menor na Assembleia, tinha experiência, falei, vamos nessa. E fui para a Secretaria do Menor, fizemos um belo trabalho, 12 projetos sensacionais, recuperamos aí mais de 1.000 crianças, tirando da rua 300 drogadistas, crianças com 10, 11, 12 anos, viciadas em maconha, cola sapateira, e depois veio o crack. Então, conseguimos fazer um belo trabalho. E aí, quando eu estava lá, o Álvaro se entusiasmou, me convidou para ir para o Palácio com ele. Pô, Mário, estou só com o Lúcio Cione aqui, e preciso de alguém de Curitiba, que conheça as pessoas aqui, você não quer vir trabalhar comigo? Aí teve uma briga dele com o Requião, até porque o Requião não queria me liberar. Daí até sugeri a Maria Lourdes Montenegro para me substituir, ela estava na presidência da FREI, e ele aceitou, daí a Maria Lourdes assumiu a secretaria e eu fui trabalhar com o Álvaro no Palácio Iguaçu. Daí fiquei com o Álvaro lá durante o mandato dele inteiro,
primeiro no gabinete, depois virei secretário particular, viajava com ele, fazia as viagens, via quem que viajava com ele, quem que não viajava. Enfim, virei um confidente dele também, né? Um amigo confidente. E quando o Álvaro estava para terminar o mandato, ele me chamou e disse: Mário, eu estou terminando o mandato, qual é a tua pretensão? Então, acho que o Mário Pereira deve assumir, porque na época o Mário estava para assumir, depois acabou não assumindo. Eu falei: não, eu vou parar, eu paro, cuidar da minha vida, jornalista, rádio. Não, quero você na política. Nós temos uma chapa muito fraca aqui. Isso foi numa quinta-feira. Amanhã termina o prazo. Olha o PMDB aqui. PMDB, chapa horrível. Ele falou: você está em rádio, você está em televisão, você tem boa imagem, vai para vereador, me ajude. Eu falei: não tenho condição financeira, não tenho como. Aí estava ele, na sala estava o Álvaro Dias, Lúcio Cione e o Fábio Campana. Aí os três puseram na cabeça: não, o Álvaro falou: eu pago a tua despesa, de gráfica, o que você tiver despesa eu vou pagar. E você vai ser candidato. Eu falei: tá bom, então para ajudar eu vou. Me inscrevi. Na sexta-feira, que é o último dia de registro da chapa, me aparece a chapa, daí me mostraram, eu levei um susto. Aí estava lá Idecaso Takayama, campeão de voto, Nelly Almeida, Jorge Samek, o Luiz Ernesto Pereira, estava o Luiz Carlos Martins, estava o Carlos Massa, o Ratinho, estava... Você ter uma ideia dos nomes que estavam lá. Tinham 15 nomes de peso. Né? E o Jonatas, eu digo: meu Deus, mas com essa chapa aí eu perdi a eleição. E assim mesmo fui disputar. Fiquei em 7º lugar entre os 12 que nós fizemos. A bancada fez 12 e eu fiz 7º colocado. Quantos mandatos você tem? Eu tenho 7 mandatos de vereador e 1 de deputado. Porque depois dali eu não perdi mais a eleição. Aí de vereador ganhei todas. Então, e fui 3 vezes prefeito interino. Né? Eu substituí o Jaime Lerner uma vez e 2 vezes o Rafael Greca. E não fiz nenhuma bobagem, graças a Deus. Essa interinidade, qual o período que você fez e a diferença de ser executivo e ser legislativo? Foram 72 dias e a diferença é que você ganha muita experiência dos dois lados. Então, ninguém vai te enganar mais, porque você conhece o legislativo e o executivo. O que você pode fazer, onde você pode avançar e o que você não pode fazer. Então, eu conheço os dois lados. E isso me deu essa tranquilidade, e por isso que eu fui convidado para ser líder de vários prefeitos. Fui já do Cássio Taniguchi, agora do Beto Richa, por 2 mandatos. Então, a gente tem essa condição de articular. Eu conheço o regimento interno e lei orgânica da Câmara de cor, né, salteado. Então, isso me ajuda muito a desempenhar um bom mandato. E quem ganha é o eleitor, né, que me qualificou para representá-lo. Foi presidente da Câmara Municipal já? Já fui presidente da Câmara Municipal, fui vice-presidente com Horácio Rodrigues e depois disputei, aliás, foi numa brincadeira que nós estávamos numa reunião de um grupo chamado Grupo Pro Cidade e o Horácio me desafiou. Nós brincando lá e tal, eu falei: eu sou vice, agora é hora de ser presidente, mas brincando. Ele falou: você não tem competência, você não tem condição de ganhar de mim uma eleição. E não sei o quê, começou a fazer um discurso. Levou a sério, eu estava brincando, sempre gostei muito do Horácio, meu amigo, até a morte dele foi meu amigo, sempre amigo. E eu falei: o Horácio está me desafiando? Eu estava brincando, agora não estou. Eu sou candidato e vou ganhar de você a eleição. Vou ganhar de você a eleição. E a partir dali comecei a trabalhar os colegas e fui, armando 1000 esquemas. Chegou no dia da eleição, ele fez 14 votos, eu fiz 17 ou 18 votos e eu ganhei a eleição dele. Aí virei presidente da Câmara Municipal. Aí foi um belo período. E como na época só podia um mandato, você não podia fazer 2 mandatos, a legislação não permitia, eu apoiei daí o Willy Simões, que ganhou a eleição, depois apoiei o Derosso, que ganhou também, e quem apoiei, graças a Deus, ganhei a eleição. Você aparece muito e tem feito um trabalho muito bom de liderança na administração do Beto Richa. Você acumula essa função com a vice-presidência da União dos Vereadores do Paraná. Como é que você faz essa jogada? Qual é o jogo de corpo que tem que ter para cuidar de tudo isso? Na verdade, o trabalho de líder do prefeito dá muito trabalho, né? Porque eu diria que a oposição não me incomoda tanto como a minha bancada de apoio. Porque a bancada de apoio, ela vota, ela apoia, mas ela cobra também. Então, ela quer ver os seus pedidos atendidos. Às vezes, lá, uma secretaria deixa de fazer um antipó numa rua que ele pediu, ou o secretário de habitação não resolve o problema lá de uma casa, porque o vereador quer que passe na frente da fila e ele não permite isso. Então, eles se queixam muito. Então, você controlar a bancada de apoio é muito mais difícil. Mas hoje a Câmara está muito bem representada, tem bons vereadores, e isso me dá tranquilidade para poder administrar. Mas eu tenho que estudar todos os projetos, e são mensagens, o
prefeito Beto manda para a Câmara uma média de 10, 15 mensagens por semana. Então eu tenho que estudar cada uma, saber o que tem, saber para onde vai ser aplicado o recurso, onde que vai ser feita a obra. Eu tenho que ter todos os números e dados na cabeça para poder combater a oposição no caso de uma crítica ou ajudar os companheiros no caso da defesa. Então eu sou ali realmente uma direção para todos esses colegas. Então dá muito trabalho. Agora, no caso da UVEPAR, como tem o presidente, que é o Bento, a minha função é mais facilitada, porque daí eu vou só nos eventos para representá-lo, ou quando tem as reuniões de vereadores do interior, eu participo, faço palestra, dou a minha contribuição, mas não tenho a responsabilidade de administrar a UVEPAR, sim de representá-la. Mário Celso gostou de ser deputado? Olha, John, não gostei. Eu não gostei porque não era meu perfil, eu gosto da minha cidade. Porque você estando em Curitiba, você sai daqui, encontra na frente aqui do Cine Vídeo 1 uma árvore caída, eu imediatamente já ligo para o meio ambiente e mando recolher essa árvore e estou ajudando a cidade. Então, na outra quadra, eu vejo lá que o semáforo não está funcionando, eu já vou reclamar e mandar arrumar. Então, é aquela história de você abrir a janela e ver o defeito e já mandar corrigir. E além das leis, que eu tenho hoje mais de 1000 leis já qualificadas, leis que estão tramitando, e das quais 300 aprovadas. Então, esse é o orgulho que eu tenho, que pouca gente tem. São 300 leis aprovadas. Né? Tem vereador que passa o mandato todo e não consegue aprovar uma lei. Tem deputado que não consegue aprovar uma lei durante o mandato inteiro. Eu tenho 300 aprovadas. A última agora foi de proibição de bebida alcoólica e de cigarro nas escolas, tanto pública como privada, nas cantinas, creches, nas lanchonetes e também nos locais de saúde. Né, hospitais, clínicas, postos de saúde, porque é uma incoerência se fazer uma campanha anti-tabagismo e você ter lá no pronto-socorro uma lanchonete vendendo cigarro. Então, essa é uma lei que foi aprovada por unanimidade, os 38 votaram nessa lei, foi a última. Mas eu tenho várias leis, a 8.138, por exemplo, que é uma lei que dá prioridade em bancos, e isso aí muita gente pensa que é do governo federal, uma lei federal, e é nossa, é municipal de Curitiba, é de minha autoria. Ela dá prioridade nas filas de banco a idosos, deficientes, mulher grávida e mulher com criança até 2 anos no colo. Eles têm preferência na fila do banco. Então eles podem entrar e os bancos que antigamente tinham uma fila só e que o pessoal passaram a criar filas alternativas. Então hoje tem a fila para o idoso, para gestante, isso é muito bom. E com isso eu criei um mercado de trabalho que eu desconhecia, porque eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Porque geralmente as empresas contratam boys para fazer o trabalho de entrega rápida e tal. Hoje eles estão contratando pessoas de terceira idade. Por quê? Porque o da terceira idade tem prioridade na fila do banco. Então, em vez dele ficar na fila, como o boy fica, ele vai lá na frente e já consegue fazer pagamento, fazer depósito. Então, eu abri o mercado de trabalho para pessoas idosas, quer dizer, para a terceira idade. Eu acho que isso também é uma boa contribuição. Você tem tido um trabalho muito importante, eu sou testemunha disso, na área esportiva, visando a Copa do Mundo de 2014. Você tem sido o mais atuante, que vai ao Rio de Janeiro, governador não vai, vice-governador não vai, você vai em todas que eu tenho visto. Curitiba está pronta para isso ou não? Olha, Curitiba está preparada para receber a Copa do Mundo e será uma das principais sedes, sem dúvida alguma, porque nós estamos acompanhando desde o início. Isso aí, há 2 anos atrás, nós já sentimos essa viabilidade, a possibilidade de Curitiba ser sede. Trabalhamos em cima disso com os homens da FIFA, com os homens da CBF, tanto é que deu resultado. O prefeito Beto Richa tem um bom relacionamento com o Ricardo Teixeira, gosta muito dele. O Orlando Pessutti foi indicado pelo governador para cuidar da Copa, é uma pessoa aberta, qualificada para isso, bom relacionamento. Isso nos ajudou muito. A parceria Prefeitura e Governo do Estado. E abriu esse leque de opções e Curitiba foi indicada. A maneira que foi indicada, nós criamos a Comissão da Copa na Câmara, porque tudo vai passar pela Câmara. Toda a legislação, a isenção tributária, a isenção fiscal, passa pela Câmara, que tem que fazer para o estádio, para os entornos e para os parceiros, principalmente os parceiros da FIFA, que são isentos de patrocinadores do evento, do mega evento. Além disso, nós temos que fazer a legislação também da área do zoneamento, então da mobilidade urbana. Aí entra toda a infraestrutura urbanística da cidade, com anéis, com binários, com trincheiras, com o próprio metrô, que nós estamos trabalhando em cima agora do metrô, que não é uma obrigação para a Copa. O metrô não está vinculado à Copa, mas o prefeito ele tem esse sonho de querer realizar o metrô agora. Então, nós estamos tentando levantar recursos junto ao PAC do governo federal. A princípio, a ministra Dilma disse que não sairia, agora, na reunião que teve em Brasília,
Brasília, o ministro dos Esportes, com o ministro das Cidades, Márcio Fortes, Orlando Silva e também o ministro do Turismo e o Paulo Bernardo, ministro do Planejamento, eles abriram essa possibilidade agora de renegociar e de liberar um PAC para o metrô. Então isso para nós é importante, porque São Paulo vai ter 2 linhas de metrô nova, a linha Ouro, que vai ser feita, e a linha que vai ligar o aeroporto ao Morumbi. E, consequentemente, eles vão ter 3 bilhões de recursos. Por que eles podem ter e nós não podemos ter? Então, nós vamos também lutar por isso. E como é o Mário Celso, paixão atlético? Isso aí é uma paixão, realmente. Você sabe que na minha vestimenta de vereador, no meu cargo de vereador, eu não faço exceções. Todos são iguais. Então, quando eu estou na Câmara Municipal legislando, eu trabalho para o Atlético, para o Curitiba, para o Paraná, para o Corinthians paranaense, enfim, para o futebol paranaense. Fizemos leis, já beneficiamos Curitiba, Atlético e Paraná. Fizemos várias leis, inclusive a lei do zoneamento especial, zonas especiais esportivas para esses clubes. Agora, tirando a parte disso, eu, claro, que sou um atleticano, sou apaixonado, sou conselheiro, assessoro muito a diretoria do Atlético também e ajudo nos eventos do Atlético, participo muito, né? Gosto muito, é um clube do meu coração, mas sou democrático. Meus filhos, quando nasceram, os 3 filhos, eu dei opção para eles, né? Eu dei 2 camisas para eles escolherem, uma era lista vertical, outra horizontal, mas as 2 vermelho e preto. Então, todos os 3, graças a Deus, e os netos também são todos atleticanos. Mas, de vez em quando você dá uma passeada na mídia impressa. Você escreve coluna para o Jornal do Curitiba? Sim, escrevi já em quase todos os jornais, as revistas, e hoje tem uma coluna na Tribuna do Paraná, toda segunda-feira, uma coluna sobre vida artística, né, sobre os artistas e tal, uma coluna muito boa. O Rafael Tavares de Mello, da Tribuna, me dá muita colher de chá ali, porque ele cuida muito, eu tenho o olho dele na coluna, sempre fazendo boa diagramação, boa revisão, e a coluna tem sido fantástica, tem uma média de leitores muito boa. Você falou há pouco, quando o Jônio fez uma pergunta, que você tem fatos pitorescos. Nós estamos no finalzinho já, o tempo está... O juiz está para apitar já a prorrogação e o encerramento da prorrogação. Então, que você contasse 2 fatos pitorescos. Um de rádio, que você deve ter um monte, né? E da televisão, que você falou que tinha coisas interessantíssimas para contar. Na verdade, são muitos fatos, né, que a gente, para recordar, assim, é difícil. Acho que é bom, né? Tem interessante que nós criamos uma vez a chegada do escoador a Curitiba na Rádio Independência. Então, eu estava na Rádio Independência e uma pessoa ligou que viu uma luz diferente nos céus de Curitiba. E eu conheci, me deu um estalo, eu digo, pô, uma luz diferente é o disco voador. E peguei e comecei a trabalhar em cima disso. Então, eu falei, olha, estão vendo disco voador na cidade e tal, está ali nas Mercedes, perto do supermercado Mercedes, e pai, todo mundo começou a ir para o local. Aí o Gilberto Fontoura me ligou, você está ficando louco, mano? Ele era diretor da rádio. Você está ficando louco? Eu falei, Gilberto, eu vi, eu daqui enxerguei. É uma luz colorida. Gilberto, venha ver aqui e tal. E ele desligou o telefone e veio para a rádio. E eu peguei, mandei um repórter lá mandei um carro da reportagem lá para as Mercedes. E de lá eu falei para o repórter, falei, olha, você vai e faz toda a encenação como se estivesse vendo o disco voador mesmo. E transmita de lá. Bom, ele foi para lá. E aí começou, olha, realmente, chegando. Daí o cara que vem do Cachorro Quente lá, que foi entrevistar, o cara, não, eu vi, passou por aqui mesmo. A luz é assim e tal. Entrevistou uma mulher, a mulher disse que viu também. No ar isso aí. Mas como é que era? Não, era assim, davam dados, diziam que várias cores. E as pessoas começaram a entender que estavam vendo mesmo. Aí o Gilberto ficou desesperado, porque a aeronáutica ligou daí para o estúdio. Aí ligou um tenente lá da aeronáutica querendo saber detalhes, o que estava acontecendo, por que a emissora estava se empenhando tanto nessa divulgação. Bom, resumindo, quando o Gilberto chegou lá no local das barreiras das Mercedes, tinha a viatura do Exército, da Polícia Militar, Polícia Civil, tinha aeronáutica, 2 Kombi da aeronáutica. Veja a situação que eu fiquei. E eu não pude desmentir. Daí eu transmiti a chegada do disco voador. No outro dia foi manchete, eu tenho jornais em casa, jornais todos, a Gazeta, Diário da Tarde, Tribuna, Estado do Paraná, todos divulgando a chegada do disco voador em Curitiba. Para encerrar definitivamente, o vereador, o ex-deputado, vereador, secretário, prefeito, pai de família, homem de comunicação, se tivesse a oportunidade de fazer um agradecimento de todas essas suas conquistas, a quem o Mário Celso agradeceria? É difícil, né? Você sempre vai ficar aquele chavão. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço a meus pais, porque não foge disso. Agora, claro que eu tive muitas pessoas que me ajudaram. E eu teria, assim, dezenas de nomes a reconhecer, ter gratidão, né? Tanto no rádio, na televisão, como no jornal, como na política, né? Mas eu acho que o berço de tudo são meus pais, realmente, né? Eu acho que ali começou tudo e a eles eu devo o que eu sou hoje.